Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui participando do Congresso Brasileiro de Física. Meu nome é Alexandre Zabô, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e eu sou físico e tenho doutorado em astrofísica. E eu vou falar para vocês hoje sobre o modelo cosmológico newtoniano. O modelo cosmológico newtoniano é um modelo cosmológico que pode ser deduzido a partir da mecânica newtoniana. E ele é muito interessante porque ele dá algumas insights, né, para a gente sobre problemas da cosmologia relativística, né? Apesar da simplicidade da física, né, você não precisa usar a teoria da relatividade, a gente tem alguns insights, algumas visões bem interessantes. Então, em geral, nos cursos de cosmologia, nós começamos trabalhando com esse modelo e depois a gente o torna mais sofisticado, trazendo visões da relatividade. Eu vou desenvolver esse modelo a partir dos cálculos que estão disponíveis no meu livro. Quem tiver interesse pode conhecer, né? Que é esse livro aqui, Introdução à Cosmologia Moderna, que em 2023, 2024 foi finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, tá? E como um dos 5 finalistas, né? Um dos 5 livros mais importantes de física publicados naquele ano. Quem tiver interesse em adquirir esse livro, ele está disponível na página da editora, que é a Livraria Editora da Física, e também está disponível na Amazon, tá bom? Então basta pesquisar lá. O tratamento que eu vou apresentar para vocês está disponível aqui no livro, no capítulo 7, Modelo Cosmológico Newtoniano. A gente não vai ter tempo de desenvolver todo ele, mas eu quero lançar para vocês as ideias mestras, as ideias mais importantes. Esse livro, ele é fruto de 2 cursos de cosmologia que estão disponíveis na página da universidade, onde eu coloco vários cursos que eu ofereço, astrofísica.ufsc.br. Entra lá e olha curso de cosmologia 1 e 2. Você vai encontrar muito material de cosmologia lá e também vai encontrar outros cursos, se você tiver interesse em estudar a teoria da relatividade ou outros cursos de astrofísica, você vai encontrar muito material lá. Também já aproveito para divulgar meu Instagram, prof.zabô, para quem tiver interesse em seguir e ter mais materiais disponíveis, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, no modelo cosmológico newtoniano, tá? O modelo cosmológico newtoniano, como eu falava para vocês, é um modelo super importante, permite a gente tirar alguns insights interessantes de cosmologia, tá bom? Deixa eu posicionar aqui para a gente ir trabalhando. Bom, acho que todos estão bem habituados, pelo menos, com a ideia principal da cosmologia, que é a ideia de que o universo está em expansão, né? Acho que isso não é uma dificuldade para ninguém. Então, vou partir do ponto que vocês sabem bem da expansão do universo, estão bem cientes de toda essa dinâmica, tá? Um dos pontos mais importantes da dinâmica da expansão do universo é a gente considerar que ela acontece igual para todos os observadores. Então, aqui eu estou colocando nessa imagem vários pontos que querem representar galáxias, tá? Então, imagine que você é um observador que está nessa galáxia aqui. Eu vou colocar ela em vermelho, tá bom? Então, você é um observador nessa pequena galáxia aqui que está aparecendo em vermelho para você. Pois bem, se o universo está expandindo, o que você vai observar? Bom, você vai estar aqui e vai estar observando outras galáxias. Vamos fazer o seguinte, e vamos colocar uma cópia do seu universo aqui do lado, e sobre essa cópia do universo, eu vou colocar uma outra cópia do universo, agora eu vou colocar as galáxias em azul. E eu vou, com muito cuidado, colocar exatamente em cima uma cópia da outra. O que é o universo estar expandindo? O universo estar expandindo quer dizer que as galáxias se afastam umas das outras, como se a escala do universo estivesse aumentando. A gente pode representar isso aumentando essa imagem aqui de escala. Naturalmente, na hora que eu aumentei, as galáxias mesmas aumentaram de tamanho, os meus pontos aumentaram de tamanho. Mas isso é um problema do software, eu não consigo fazer com que ele aumente as distâncias sem aumentar os objetos. Na prática, as galáxias não estão aumentando de tamanho, elas estão apenas se afastando.
O que a gente observaria se isso, né, nesse universo aqui fictício que nós estamos montando? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a nossa galáxia, que é essa daqui, e eu vou posicionar ela em cima da nossa galáxia. Olha só o que você está observando. A partir da nossa posição, nós podemos ver que todas as galáxias se deslocaram. Ó. Do pontinho preto para o pontinho azul, elas se deslocaram. E se deslocaram radialmente em relação a nós, tá vendo? Todas elas se afastam radialmente. Então, de um instante tempo inicial, que é a posição preta, as galáxias nas suas posições, os pontinhos pretos, para um instante posterior, daqui 1 bilhão de anos, daqui 2 bilhões de anos, todas as galáxias se afastaram e esse afastamento foi radial. Além do afastamento radial, a gente observa uma outra característica muito importante, que as galáxias que estão mais próximas se afastam menos do que as galáxias que estão mais distantes. Olha quanto essa galáxia aqui se afastou, e olha essa outra aqui e essa outra aqui. Quanto mais longe uma galáxia está de mim, mais ela se afasta no mesmo intervalo de tempo. Se a distância percorrida é maior no mesmo intervalo de tempo do que da outra galáxia, significa que essa se afasta com velocidade mais alta de mim do que a outra galáxia. Essa é uma observação que a gente faz, a chamada lei de Hubble-Lemaître. Quando a gente observa uma galáxia próxima, em geral ela está se afastando da gente, com uma certa velocidade. Se eu observo uma galáxia mais distante, ela se afasta de mim com uma velocidade maior. A lei de Hubble-Lemaître estabelece isso. A gente vai deduzir ela daqui a pouquinho, tá? A partir do modelo cosmológico newtoniano. Isso é uma outra coisa que a gente observa aqui, que a gente também pode perceber, que é o seguinte: eu botei tudo centrado em nós, na nossa galáxia. Mas e um alienígena em outra galáxia, o que ele veria? Bom, para isso a gente pode imaginar o seguinte, vamos imaginar o que um alienígena nessa galáxia aqui estaria vendo. No quadro do lado seriam essas duas, eu tenho que posicionar elas. Eu vou trazer isso aqui para o lado e vou colocar em cima dela. E voilá, ele veria a mesma coisa. Ele veria, a partir dele, todas as galáxias estão se afastando radialmente. E as mais próximas se afastam pouco, as mais distantes se afastam mais. Você pode fazer o mesmo experimento com qualquer galáxia e você vai ter sempre o mesmo resultado, desde que você pegue galáxias, né, verdadeiras aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa galáxia aqui, todo mundo se afasta radialmente dela. Vou pegar essa outra galáxia aqui, todo mundo se afasta radialmente dela. Volto a olhar para a gente. E assim por diante. Então, a expansão do universo é uma coisa que a gente observa através da lei de afastamento de todas as galáxias. Como eu disse para vocês, é possível a gente deduzir esse resultado, tá? A partir do chamado modelo cosmológico newtoniano, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender esse resultado. O modelo cosmológico newtoniano. Não que o Newton tenha feito isso, mas é porque nós vamos fazer isso a partir da física dele. Como eu disse, e para quem tiver interesse em acompanhar um desenvolvimento maior desse cálculo, está no capítulo 7 do meu livro e está também disponível ali no curso. Essas notas todas que eu estou tomando aqui, eu vou entregar para a coordenação do congresso e eles podem disponibilizar com vocês, tá bom? Podem disponibilizar para vocês. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para desenvolver o nosso modelo cosmológico newtoniano é desenvolver um sistema que nós chamamos de coordenadas comóveis. O sistema de coordenadas comóveis é o seguinte: eu vou imaginar uma série de coordenadas aqui, né? Vou imaginar como se fosse um desenho, né? Aqui de uma série como se fossem umas coordenadazinhas. Em cima dessas coordenadas, eu vou colocar algumas galáxias, tá? Então, eu não sou bom de desenho, eu vou desenhar as galáxias como se fosse esse emaranhado aqui, né? Para representar essas nossas galáxias, tá bom? Então, aqui estão as nossas galáxias. O nosso universo, ele vai sofrer uma expansão. Toda a lógica, né, do nosso cálculo aqui vai ser essa. Vai ser imaginar que o universo sofre uma expansão. Então, a gente vai ter um novo arranjo aqui, que requer representar, né? Não sei se eu sei fazer muito direito isso, porque eu sou, como eu falei, bem ruinzinho de desenho, mas ele quer representar uma expansão que aconteceu aqui. Como eu tinha falado antes para vocês, as galáxias em si, elas não aumentam de tamanho.
Então aqui a mão eu consigo representar melhor, tá? Então o que a gente tem? A gente tem o universo num certo instante, que eu posso chamar aqui de instante T1, e temos o universo num certo instante posterior, que eu posso chamar de T2. O que a gente observa é que houve uma mudança de escala, tá? Uma mudança de tamanho, tá? Entre as distâncias do universo. Nós queremos usar um sistema de coordenadas, que é chamadas coordenadas comóveis, que possa abstrair um pouco disso daqui. Eu sei que fisicamente quer dizer que o tamanho aumentou. Se antes eu tinha 1 megaparsec de distância entre as galáxias, agora eu tenho 2 megaparsecs de distância. Eu sei que fisicamente quer dizer isso. Mas é interessante a gente usar um sistema que a distância seja medida a partir de um parâmetro. Isso vai facilitar a montagem das nossas equações, tá? Então nós vamos dizer o seguinte, que existe uma distância comóvel entre as galáxias, e essa distância comóvel entre as galáxias, eu vou chamar de ΔX, ela vai ser constante. Então, é como se a distância entre as galáxias, de fato, não aumentasse. Mas o que aumenta é uma escala, tá? E aí existe a distância física, que vai ser dada por esse fator de escala vezes a distância comóvel, tá? Então, ΔX é uma distância comóvel. É uma distância que a gente pode medir hoje e dizer que, olha, todas as galáxias sempre estão a essa mesma distância. E existe R, que é a distância física entre as galáxias, que é uma distância que a gente vai medir em cada época. É um pouco estranho, porque, em princípio, as duas coisas são iguais, né? Mas a gente está fazendo isso para poder entrar aqui com essa grandeza, que é chamada fator de escala, e que é de suma importância para o desenvolvimento que a gente quer fazer, tá? Então, o A, ele é chamado fator de escala. E ele quer dizer que o sistema todo escalona de maneira igual as distâncias. O A é muito importante porque ele é adimensional, não tem unidades físicas, tá? Quem tem unidade física é o ΔX e o R, a distância comóvel e a distância física. O A, sendo adimensional, ele me permite escrever as equações depois de maneira adimensional, vai facilitar o tratamento matemático das equações diferenciais que a gente vai obter, e também permite que eu relacione ele com essa medida que a gente faz e detecta essa expansão do universo, que é feita através do redshift, tá? Das galáxias. De novo, para se alguém, por acaso, né, está mais desconectado das ideias de astrofísica e cosmologia, eu indico que dê uma olhadinha lá nos cursos, no resto do material. Eu vou aqui desenvolver o modelo cosmológico newtoniano, não tem como fazer uma revisão de toda a astrofísica. Mas é de suma importância, se você tem interesse nessa área, que você possa desenvolver, que você possa estudar um pouquinho sobre isso, tá? Então nós vamos usar bastante essa equação, que a distância física é o fator de escala vezes a distância comóvel dos objetos. Com essa equação, nós conseguimos deduzir já alguns resultados interessantes. Quer ver? Um resultado interessante que a gente consegue deduzir é a lei de Hubble. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, nós tínhamos acabado de escrever, né, que R era igual ao fator de escala vezes ΔX. Nós acabamos de dizer isso. Se eu derivar isso no tempo, tá, eu posso dizer o seguinte, que R ponto vai ser igual a ponto ΔX. Por que eu não derivei o ΔX no tempo? Porque ele é a distância comóvel, ele é fixo. Quem está variando no tempo é o R, que é a distância física, e o fator de escala, nessa minha maneira de fazer as contas, tá? E o R ponto, ele é igual ao V, tá? R ponto é igual a V, que é a velocidade. Então, nós temos o seguinte, nós temos V igual a ponto ΔX, e temos que R também vai ser igual a A vezes ΔX. Se a gente divide uma equação pela outra, a gente chega na conclusão que V sobre R é igual a ponto sobre A. O V sobre R é a grandeza que os astrofísicos medem. O V sobre R, ele nos dá o quanto que as galáxias estão se afastando, tá? Eu falei para vocês da lei de Hubble, né? A lei de Hubble é uma lei que, da forma mais simplificada, é um gráfico de velocidade por distância. E a lei de Hubble estabelece que
a velocidade de afastamento de uma galáxia aumenta com a distância que essa galáxia está da gente. É isso que a gente tinha visto aqui. Tá? Quanto mais distante uma galáxia estiver da gente, maior vai ser a velocidade de afastamento. Então, se eu parto desse sistema de coordenadas comóveis, eu já deduzo a lei de Hubble. O que é o V sobre R? O V sobre R nada mais é do que a inclinação desse gráfico, né? Você pode pensar que a inclinação é um ΔX, que é o V, sobre um ΔY, que é o V, sobre um ΔX, que é o R. Tá? Então, V sobre R é a inclinação desse gráfico. Também é dado por nós, né? Essa inclinação é medida e ela é dada, chamada de H, tá? Que quer dizer constante de Hubble-Lemaître, ou seja, a inclinação do gráfico, se as galáxias se afastam mais rápido ou mais devagar. Então, eu posso substituir isso aqui, tá? Nessa equação, tá? Nessa equação aqui, eu tenho, então, V sobre R, Y e X, né? É igual a ponto sobre A. A ponto sobre A, como eu disse para vocês, vai ser a inclinação do gráfico, que no caso seria o H. Bom, toda essa relação aqui é a mesma relação de usar, né, um gráfico Y igual a 2x, Y igual a 3x, tá? A inclinação do gráfico é o H, que no nosso caso vai ser igual a ponto sobre A. Portanto, eu posso concluir com vocês o seguinte, que a velocidade vai ser A ponto sobre A vezes R, só que A ponto sobre A é a constante de Hubble. Então, eu tenho essa equação aqui. Tá? Essa equação é a lei chamada de lei de Hubble-Lemaître. E agora, usando as coordenadas comóveis, eu dei uma interpretação muito interessante para a constante de Hubble, ou constante de Hubble-Lemaître, que, de novo, experimentalmente, um astrofísico mede pegando uma galáxia, medindo a velocidade de afastamento da galáxia, medindo a distância da galáxia, faz um gráfico. Esse gráfico dá para ajustar uma reta. A inclinação dessa reta nós chamamos de constante de Hubble-Lemaître. Mas o que ela significa fisicamente? Ela significa a razão entre a taxa de variação temporal da escala do universo em relação ao valor da escala do universo. Então ela é uma medida da taxa de expansão do universo, tá? Então é muito interessante, a gente consegue deduzir isso daí. Mas a gente consegue fazer mais, bem mais coisas interessantes nesse modelo da newtoniano cosmológico, tá? Quer ver uma coisa interessante que a gente também consegue fazer? É deduzir uma equação para o movimento desse universo. Imagina o seguinte, nós temos, vamos imaginar, né, o nosso universo aqui, e nós podemos imaginar que o nosso universo, eu vou colocar centrado na gente, né, um sistema de coordenadas, e a gente tem várias galáxias. Então, eu estou tentando desenhar aqui uma esfera e a gente lá no centro, tá? Essas galáxias todas, elas estão se movimentando. Vamos tentar colocar isso numa questão dinâmica, que seria o quê, né? Tentar usar a lei de Newton para esse nosso sistema, tá? Como é que a gente pode escrever uma coisa dinâmica para esse nosso sistema? Eu vou chamar essa galáxia aqui de cima de galáxia A, tá bom? Bom, a gente vai ter que montar a lei de Newton para esse sistema. Essa galáxia A, ela vai estar sujeita, né, a forças que vão estar apontando para dentro dessa esfera imaginária que eu tracei, porque eu vou assumir que a matéria está distribuída de maneira uniforme dentro dessa esfera. E existe um teorema que a gente pode encontrar, né, nos cursos de gravitação, que mostra que quando a matéria se distribui uniformemente, né, pelo espaço, né, e eu quero saber que força que atua num objeto, eu preciso olhar só para as forças, para os objetos que vão atrair, né, dentro dessa esfera. Tá? O material que está aqui fora e as forças que atuam sobre o A do material que está aqui fora se cancelam. Tá? Quem já fez teoria eletromagnética vai lembrar da lei de Gauss. Eu estou falando sobre a lei de Gauss aqui, só que a lei de Gauss não para o eletromagnetismo, estou falando para a lei de Gauss para a gravitação. É a mesma lei, é as mesmas consequências. Para eu considerar, então, o movimento da galáxia A, eu só preciso considerar a matéria que está dentro dessa região que eu subentendi. Uma região que tem por centro a gente e por raio a nossa distância até essa galáxia A. Então, vamos lá.
como eu estava dizendo para vocês, a gente vai poder usar as leis de Newton. Então, o somatório de todas as forças que atuam na galáxia A, né, vai ser igual à massa da galáxia A, a massa da galáxia A, vezes a aceleração que essa galáxia A vai estar sentindo. Então, a massa da galáxia A é um fator dela. O somatório de todas as forças que atuam sobre ela vai ser, nesse modelo, se eu assumir que a matéria se distribui homogeneamente, bem simples. Vai ser igual a usar a lei da gravitação universal de Newton, ou seja, a constante universal da gravitação, a massa da galáxia A massa emissão de todo o material que está dentro daquele círculo, né, dividido por r ao quadrado. Tá? Isso é a lei da gravitação de Newton. R aqui é a distância entre a gente e essa galáxia. Isso vai ser igual a ma vezes a aceleração da galáxia A, que nesse caso vai ser r dois pontos. Você vai perceber que eu tirei os vetores daqui. Sumi com os vetores. Por quê? Porque todo o nosso movimento é radial. Os objetos não estão girando nesse universo. Eu só estou analisando o movimento radial. Então, se o movimento todo é radial, eu não preciso me preocupar com vetores. Tá? Eu só vou fazer o cálculo a partir de uma linha radial. No caso, uma distância r entre a gente e essa galáxia. Tá? Essa é uma simplificação bem válida, bem ok, não tem nada de muito grave nela. Uma coisa que talvez esteja lhe perturbando seja o fato de eu usar como força resultante nessa galáxia A só a gravidade que está dentro dessa esfera, não a gravidade das galáxias que estão fora. Se é o seu caso, eu te recomendo pesquisar sobre a lei de Gauss, tá? Porque é essa lei que a gente está aplicando aqui, tá? Ou também, em termos de gravitação, às vezes você vai ver nos livros de gravitação, lei das cascas esféricas, tá? Também explica o fato de que a gente só precisa usar a massa que está ali dentro. A massa circunscrita a essa superfície imaginária que eu tracei aqui, tá bom? Beleza. Essa equação aqui, ela já vai dar para a gente o movimento da galáxia, porque ela tem a aceleração do R, né, em função dos parâmetros. Só que, veja, algumas coisas aqui estão sobrando. Por exemplo, eu não preciso considerar a massa da galáxia, o MA corta dos dois lados. Então, isso que eu estou fazendo serve para essa galáxia ou para qualquer outra, tá? E eu tenho um problema aqui. Eu tenho um problema aqui com esse emissão maior aqui, tá? O meu problema com emissão maior é o seguinte: o meu cálculo está dependendo da massa dessa região, que está circunscrita essa região. Esse cálculo está muito dependente do meu modelinho aqui, do meu desenho, tá? Eu quero e eu preciso fazer um cálculo que seja mais genérico. Então, se eu trabalhar com a massa do jeito que está, não vai dar certo. Mas tem uma coisa que eu posso substituir pela massa que vai me ajudar muito, que é a densidade. Por quê? Porque a gente pode assumir que o universo, em larga escala, quando a gente olha para tamanhos muito grandes, ele é aproximadamente homogêneo. Então, a massa da região vai depender do tamanho que eu coloquei para a região. Mas a densidade da região não, ela vai ser sempre igual. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Nós vamos, nesse nosso cálculo aqui, nós vamos, ao invés da massa, nós vamos usar a densidade. Como que a gente faz isso? Bom, a gente lembra que a densidade de uma certa região é a massa dividida pelo volume. No caso, é uma região esférica, então a massa vai ser igual à densidade vezes o volume de uma região esférica, que é 4/3 de πr ao cubo, porque o raio da minha região é rzinho. Se eu pegar essa equação aqui e colocar nessa equação de força, eu vou ter o seguinte, você pode verificar depois, tá? Eu vou ter que R dois pontos vai ser igual a menos G ρ 4πrzinho sobre 3, tá? Eu só peguei essa equação de densidade e coloquei aqui. E agora eu tenho uma equação escrita em termos mais universais para mim. Eu tenho a constante universal da gravitação e eu tenho a densidade do universo, que eu vou assumir que é algo, né, igual em qualquer lugar do universo. Então, o legal é que essa equação que eu cheguei já não depende mais do meu desenho original. Isso vale para qualquer região, desde que ela seja grande. Vale para qualquer galáxia, tá? Só que eu tenho um problema aqui ainda. Eu tenho distância física, tenho R. E eu também tenho a densidade como uma densidade física, porque ela tá, do jeito que eu escrevi, ela depende do R, tá?
Então a gente precisa tirar essas dependências físicas para usar o fator de escala, porque é assim que a gente trabalha na cosmologia, assim que a gente consegue abstrair, né, e poder olhar o universo em qualquer época. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar, né, usando que R é igual a ΔX, eu consigo trocar, né, o R dois pontos por A dois pontos ΔX, e o R, né, eu vou trocar por AX. Você pode imaginar, pode visualizar aqui que eu, no lugar do R, colocando A ΔX, e no lugar do R ponto, colocando A dois pontos ΔX, a gente vai se livrar completamente da distância física e vai ficar só com um parâmetro de escala, que é um parâmetro cosmológico, e nós vamos terminar com uma outra equaçãozinha. Uma equação que é A dois pontos sobre A vai ser igual a menos 4π sobre 3 ρ g, tá? Essa equação é chamada equação de Friedmann, e ela é uma equação muito importante no contexto da cosmologia, e ela me dá, eu posso medir a taxa de mudança do A aqui. Então eu tenho como que o universo expande com o tempo. Eu tenho uma aceleração do universo em função do tempo. Como em função do tempo? Onde está o tempo aqui? Está na derivada temporal. Isso aqui é uma equação diferencial. Se você resolve essa equação diferencial, você diz como o universo varia em função do tempo. Mas nós temos um problema grave. A gente, para resolver essa equação diferencial, precisa dizer como a densidade do nosso universo varia no tempo. E a gente não sabe como a densidade do nosso universo varia no tempo, tá? Então a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais essa equação. Bom, o que a gente sabe é o valor da densidade do nosso universo hoje. E isso, por incrível que pareça, já nos ajuda muito a melhorar um pouquinho a cara dessa equaçãozinha aqui, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar à minha definição de densidade, que era igual, né, a m sobre v, tá? Voltando à nossa equaçãozinha de densidade. E eu posso, então, né, voltando à nossa equaçãozinha de densidade, a gente pode se perguntar o seguinte: a gente está olhando para aquela esfera, e aquela esfera ela está indicando, né, como que o universo está mexendo. Se eu considero seriamente se eu considero seriamente a expansão do universo, aquela minha esfera que eu desenhei, ela tem que estar aumentando, porque eu estou seguindo o movimento de uma galáxia. Então, aquela minha esfera, ela tem que estar crescendo. O que muda quando a minha esfera cresce? Muda a densidade, porque ela vai ficando cada vez maior, a densidade, o universo vai ficando mais rarefeito, né? No começo era muito denso, hoje não. Mas a massa daquela minha esfera não muda. Então, embora usar a densidade seja interessante, porque ela é um parâmetro igual em todo o universo, ela, por outro lado, é um parâmetro que varia com o tempo, varia com a escala do universo. Então, ela é interessante por um aspecto, mas por outro não. Como é que a gente pode ter uma coisa um pouco melhor disso daqui? Bom, a gente sabe como que a densidade varia com a escala. Porque a gente sabe que se aquela esfera expande, ela está aumentando o volume em função do fator de escala. Tá? Então a gente pode escrever isso. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder trabalhar, nós vamos dizer o seguinte: a massa em qualquer instante de tempo vai ser igual à massa hoje. Na cosmologia, sempre que eu coloco um índice zero, eu quero dizer hoje, tá? Então a massa hoje quer dizer m0, quer dizer massa hoje. Aí eu vou pegar essa equação que eu escrevi aqui e vou escrever o seguinte: no lugar de m, eu vou escrever ρ vezes v. No lugar de m0, eu vou escrever ρ0, que é a densidade do universo hoje, vezes v0, que é o volume daquela região. Só que, como eu disse para vocês antes, não é legal trabalhar com volume, porque o volume vai depender do desenho que eu fiz. Então eu vou trabalhar o seguinte: eu vou colocar ρ vezes 4 terços de π, r, quer dizer a distância num certo momento, ρ0, 4 terços de π, r0. Só que o r é a ΔX. Então a gente vai ficar, né, depois de cortar todas as coisas iguais, inclusive o ΔX, a gente vai ficar aqui ρA
é igual a ρ0 a zero. Eu usei R igual a A delta X nessa expressão aqui, tá? E cancelei o delta X que vai surgir dali. Essa equação, ela me dá o seguinte, ela me diz que a densidade do universo, num certo instante, em relação à densidade do universo hoje, vai ser igual à escala do universo num certo instante pela escala do universo hoje. Opa, faltou um cubo aqui, né? Faltou um cubo aqui porque é 4/3 de πr ao cubo. Bem que eu vi que estava faltando expoente aqui. Então, ficamos assim. E está errado também. Tenham paciência comigo, porque a relação é inversamente proporcional, né? Rho sobre Rho0 é A0 sobre A, tá bom? Elevado ao cubo. Beleza. Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa equação e no lugar do ρ, que é uma densidade que varia com o tempo, a gente vai dizer como ela varia não com o tempo, mas como ela varia em relação ao A. Ou seja, você vai pegar o ρ e vai colocar nele ρ0 vezes isso daqui. Quando você fizer isso, você vai chegar numa equação, você vai jogar lá dentro, você vai cancelar várias coisas ali, né? Vai manipular as coisas ali, e você vai chegar na seguinte equação. A dois pontos sobre A é igual a menos 4π sobre 3 G ρ0 1 sobre A ao cubo, tá? Claro, você pode jogar o A ao cubo para o outro lado também, tá? Aí você vai ter uma equação diferencial das boas para resolver. Por quê? Porque você tem uma equação da função A, que é a escala do universo, que vai variar com o tempo, em função de um termo que é um termo constante, que é um termo que não precisa te preocupar. Isso aqui é uma constante, ó. 4π sobre 3 é um número, G é uma constante universal, ρ0 é a densidade do universo hoje. Então você consegue resolver, tá? E você consegue dizer como que o universo ele evoluiu ao longo do tempo com essa equação, tá? Só que essa equaçãozinha aqui, você pode resolver, não tem nenhum problema para resolver ela. Só que ela é mais complicada de trabalhar porque ela envolve uma aceleração. A gente consegue trabalhar com uma outra equação, um pouco mais fácil, que é uma equação que sai não de usar a lei de Newton, que é uma lei vetorial, onde é que tinha botado aqui? A lei de Newton, que é uma lei vetorial para aceleração, mas uma outra lei que você com certeza conhece muito bem lá da física, que é a lei da energia. Se eu tenho a seguinte situação, um solo, e eu jogo uma bolinha para cima, como é que eu equaciono em termos de energia esse movimento da bolinha? A bolinha vai estar subindo com uma certa velocidade v. E ela está acima do solo a uma altura que eu vou chamar aqui, né, de r, tá? Como é que eu posso equacionar essa equação? Bom, você já deve ter estudado energia lá na física, né? Você sabe que a energia mecânica, ela vai ser constante nesse nosso problema, a nossa bolinha vai subir, vai descer, e a energia mecânica, ela vai ser a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Talvez você tenha estudado que a energia potencial gravitacional é mgh. Isso está errado, mas não muito errado, por isso é uma aproximação que a gente usa. É para uma aproximação quando a aceleração da gravidade é constante, né? Que é o que a gente pode considerar aqui perto da superfície da Terra. A aceleração da gravidade não muda muito daqui a 100 metros de altura, tá? Mas quando a gente está fazendo os cálculos de cosmologia, a aceleração da gravidade muda. E a equação correta para a gente usar para a gravidade é a equação da gravitação universal de Newton, onde a gravidade cai com R ao quadrado, tá? Então eu não posso usar mgh no lugar do U, mas eu tenho que usar o potencial gravitacional, que é muito semelhante ao potencial de Coulomb, para quem já estudou eletromagnetismo, né? Eu estou fazendo referência com o eletromagnetismo porque eu sei que muitos alunos não estudam na física até, lei da gravitação universal de Newton, que é uma pena, né? Uma pena, mas enfim. Mas as duas coisas são muito parecidas, porque a lei de Newton da gravitação, ela tem a mesma forma da lei de Coulomb. A força cai com o inverso do quadrado da distância.
Então, a energia cinética, certamente você conhece, vai ser a massa daquela minha galáxia, vezes a velocidade da minha galáxia ao quadrado, dividido por 2. O potencial gravitacional vai ser menos G, a massa da minha galáxia, a massa encerrada naquele volume que eu desenhei, dividido por R, tá? Essa daqui vai ser a equação de energia do meu sistema, energia mecânica. A gente vai fazer com essa equação tudo o que a gente fez com a outra equação lá antes. No lugar das distâncias, da distância física, eu vou usar, né, A delta x, vou usar a distância comóvel, fator de escala. No lugar da velocidade da galáxia, também vou usar o R ponto. Tá? No lugar da massa encerrada ali dentro, eu vou usar a densidade. Eu vou botar o cálculo completinho, tá? Então, agora eu vou dar um pulo que você vai ser capaz de deduzir. Se você tiver dificuldades, você encontra a dedução toda no meu livro, tá? Mas eu vou dar um pulo conceitual aqui, onde eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou substituir todos esses termos por aquelas substituições que a gente já tinha feito antes. E eu vou chegar na equação, quem quiser, né, quem tiver o meu livro, pode dar uma olhadinha, que é a equação 7.26 lá do meu livro. A equação 7.26 é assim, ó. 2 vezes a energia, vou deixar só a energia, mas é a energia mecânica, tá bom? 2 vezes a energia, a massa da galáxia, x ao quadrado, eu não coloquei delta x para não ficar poluindo muito aqui, né? Vezes 1 sobre a ao quadrado, vai ser igual a ponto sobre a ao quadrado, menos 8π sobre 3 g vezes ρ. Tá? G vezes ρ. Você pode ver que não é completamente maluco sair daquela equação e chegar nessa. Ó. Eu tenho energia, eu dividi pela massa, nos dois lugares eu tive que substituir aqui A delta x, né? Então de um lugar aqui surge o x, né? Eu substituí massa por densidades, então aqui nesse M, por exemplo, vai ter um ρ, né, e vai ter um R ao cubo, que vai cancelar com isso, vai ficar um R ao quadrado. Aqui também vai ter, por isso que tem por isso tem um X ao quadrado aqui, tem um A ao quadrado aqui, etc. Tá bom? Você pode manipular e você vai chegar nessa equação. Essa equação, ela é super interessante. Vamos dar uma olhadinha nela com um pouco mais de cuidado, tá? Essa equação, ela é interessante e ela nos diz o seguinte, eu acho que eu só vou colocar ela aqui. Ela nos diz o seguinte, se você pensa, né, esse termo aqui, você pode passar esse outro termo lá para o outro lado até, né, se você quiser. A gente pode fazer isso agora já. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo a ao quadrado e vou passar ele para o outro lado. Então eu vou escrever uma outra equação desse jeito, 2e sobre a massa da minha galáxia x ao quadrado, que é a distância comóvel, vai ser igual a ao quadrado, que vai estar multiplicando todo aquele termo que eu tinha lá do outro lado. Tá? Então eu vou ficar com uma equação assim. Essa equação da esquerda, ela é uma equação de um parâmetro constante. Tá? É um parâmetro constante porque a energia mecânica. A energia mecânica, nesse nosso contexto, é o seguinte, eu comecei considerando uma bolinha que sobe em relação à Terra, mas na verdade, o que eu quero mesmo considerar é a energia mecânica desse sistema. Pensar nessa galáxia e a gente é pensar em dois objetos que se atraem gravitacionalmente. Pensar no movimento dessa galáxia é pensar como uma bolinha que sobe e que desce. Tá? Então essa galáxia ela se afasta e depois ela pode ir até uma certa distância e voltar, ou ela pode ir embora para sempre. E ela faz esse movimento em relação à força gravitacional, com relação à força gravitacional. Então, quando eu digo energia mecânica, a energia mecânica representa a energia mecânica do sistema do universo, né? Nessa região que eu estou desenhando, que é constante. Assim como a energia mecânica se conserva no exemplo da bola, vai se conservar nessa dinâmica. MA é a massa da galáxia que eu estou estudando. X é a distância comóvel, que é um valor que é constante também.
Então, esse termo aqui, ele é um termo que não depende do tempo. Ele é um termo constante. Até mais do que isso, tá? Esse termo, do jeito que está, a gente pode ver que ele é universal. Por que que ele é universal? Porque o termo do outro lado é universal. Esse termo aqui, ó, não depende em nada das hipóteses que eu fiz para o meu desenho, tá? Então, esse termo aqui, ele é universal. Ou seja, ele não depende da posição, tá? Independe da posição. Podemos colocar aqui. Não depende da posição no universo, ou do tamanho do meu desenho, o que quer que você queira, tá? Por que que eu vejo isso? Porque A é um fator de escala, é para o universo como um todo, G, 8π e 3 são constantes, ρ é densidade, que é igual em todo o universo. Então, de um lado eu tenho um termo que não depende do tempo, né? Do jeito que está, esse termo não depende do tempo. Do outro lado eu tenho um termo que ele é universal, não depende das minhas posições, tá? Então a gente vai pegar e fazer uma pequena modificação nessa equação do jeito que ela está. Esse termo aqui da esquerda, que eu circulei em laranja, ele é um termo que é absolutamente constante, não depende da posição e não depende do tempo. Então eu vou escrever esse termo como uma constante, tá? Então eu vou escrever ele assim, eu vou escrever ele como uma constante K. 2e sobre mx ao quadrado, max ao quadrado, eu vou chamar esse cara de K, tá? Só que, se você der uma olhadinha nesse termo aqui, você tem energia por massa por distância ao quadrado, tá? Por distância ao quadrado. Então, olha só, nós temos energia por massa e comprimento ao quadrado, tá? Energia por massa, se você lembra, da equação de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, energia por massa, ela tem unidades de c ao quadrado, tá? Vai ter unidades de c ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar que essa constante, ela vai ser K vezes C ao quadrado. E aí, nós vamos ter que esse lado da esquerda inteiro, né, ele vai ter unidades de distância ao quadrado. Ou seja, o K tem unidades de distância ao quadrado, tá bom? É isso que a gente vai dizer aqui dessa equação. Por quê? Porque o C quadrado tem unidade de energia por massa e o K, desculpa, tem unidade de 1 inverso de distância ao quadrado. Tá? O que é o inverso de uma distância ao quadrado? Bom, pode ser um monte de coisa. Mas no âmbito da relatividade geral, a gente vai associar esse K à curvatura. Porque na hora que a gente mede a curvatura, a gente vai ter a curvatura como o inverso de uma distância ao quadrado. Então, o K vai estar associado a uma curvatura do universo, tá? No ponto de vista mecânica da cosmologia newtoniana, não faz sentido, porque o universo não tem curvatura, o universo é plano, tá? Mas, de novo, aqui a gente vai ter que ter umas inspirações que vêm da relatividade geral. Quando você deduz essa equação pela relatividade geral mesmo, você chega num termo de curvatura do universo, tá? Então, aqui, a gente vai colocar arbitrariamente, esse K associado a uma curvatura. Se você for estudar relatividade geral, você vai chegar nele, tá? Tem um outro detalhezinho aqui, que é o seguinte, esse sistema é um sistema ligado. Sistemas ligados são sistemas que estão conectados energeticamente. Imagina o seguinte, eu tenho o planeta Terra em uma bola, e eu quero tirar a bola do planeta Terra. Para eu tirar a bola do planeta Terra, eu preciso dar energia para o sistema, eu preciso jogar a bola para cima, tá? Então, para desconectar um sistema ligado, eu preciso dar energia para o sistema. O sistema desconectado vai ser um sistema em que eu vou ter o planeta Terra e a bola lá no infinito. Lá no infinito, desconectou. Qual é a energia do meu sistema? Bom, basta pensar o seguinte,
Em termos de força gravitacional, não tem força nenhuma atuando. Então não tem energia gravitacional, é zero. Lá no infinito, a bola vai ter parado, né? Eu vou atirar ela e ela vai diminuindo de velocidade até parar lá no infinito. Uma situação crítica, mas vai acontecer. A energia da velocidade da energia cinética é zero também. Então a energia do meu sistema é zero no infinito. Se quando ele está conectado eu preciso da energia e lá no infinito ele é zero, a única maneira de você balancear a energia desse sistema é dizer que quando ele está ligado ele tem energia negativa, porque você precisou dar um certo valor para desconectar ele. Tá? Então a gente sabe que essa energia tem que ser menor que zero. Para ela ser menor que zero, sem eu dizer que o K é um valor negativo, eu vou colocar um sinal de menos aqui na frente. Essa daqui é uma construção que eu estou fazendo a partir de argumentos heurísticos. Não estou deduzindo isso para vocês, mas estou mostrando que é razoável dentro do contexto da relatividade geral, dentro do contexto da energia mecânica. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos retomar essa equação colocando, né, no lugar de 2e sobre mAx ao quadrado, uma constante escrita de um modo que ela é constante, não depende do tempo, e também é universal, não depende da posição. Um kc quadrado, tá? Aí a gente pode rearranjar esses termos com o kc quadrado e você vai terminar com a seguinte equação aqui. Você vai terminar com a equação a ponto ao quadrado vai ser igual a 8πg ρ zero, 8π sobre 3, tudo dividido por A, tá? Menos kc ao quadrado. Nessa dedução, eu peguei essa definição aqui, no lugar de 2e mAx quadrado, coloquei menos kc quadrado, e fiquei com isso igual a esse termo. Só que esse termo está dependendo do ρ, e o ρ a gente já conversou, ele depende da escala do universo, ele depende do tempo. Melhor seria usar um ρ zero, que é a densidade hoje, e eu posso medir a densidade hoje. Foi isso que eu fiz, tá? No lugar do ρ eu coloquei o ρ zero. E fiz as manipulações necessárias. Terminei com essa equaçãozinha aqui. Essa equação, gente, ela é muito importante, ela é próxima do que a gente chama de equação de Friedmann-Lemaitre, tá? Nessa equação, nós temos alguns termos já aparecendo. Nós temos o primeiro termo, que diz respeito a como que a massa do universo vai interferir na expansão. O A ponto é como que o fator de escala varia com o tempo, é como que o universo expande. Então já aparece nessa equação aqui como que a massa vai interferir. Quanto maior for a densidade do universo hoje, né, mais vai frear a expansão, tá? Mais atrapalha a expansão. E temos um termo de curvatura, que atua no sentido contrário. Se você for fazer uma dedução via teoria da relatividade geral, vão aparecer nessa equação mais dois termos que, do ponto de vista da física newtoniana, não se justificam. Um termo é como que a energia da radiação do universo influencia aqui, tá? Que a luz também, né, vai interferir na expansão do universo. Então, eu tenho que considerar a energia da luz que permeia o universo, é um termo radiativo, que vai aparecer aqui, e vai aparecer ainda o famigerado termo da energia da constante cosmológica, que o Einstein colocou aqui, que seria um lambda, tá? Então, teríamos mais dois termos aqui. O lambda, maiúsculo, né? A constante cosmológica do Einstein, que é um termo que a gente chama hoje de energia escura. Também interfere na expansão do universo. Não vai dar tempo, de maneira nenhuma, de eu deduzir isso aqui para vocês. Eu vou deixar como indicação o meu livro, para quem quiser, né, estudar. Lá eu justifico e argumento a introdução desses dois termos e depois resolvo essa equação, tá? Essa equação, ela pode ser resolvida, ela não é uma equação muito difícil de você resolver, porque é uma equação diferencial, um A ponto, né, tá ao quadrado, mas tudo bem, que depende de um A. Você consegue resolver ela para alguns cenários mais simples e para outros cenários mais complicados, tá? Tudo isso está lá no meu material, né, que eu vou deixar como indicação para vocês, e também fico agora, né, à disposição para tirar dúvidas de quem tiver dúvidas sobre essa dedução e vários outros aspectos de cosmologia também. Muito obrigado, pessoal.